subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Givaldo Pereira. E nesta oportunidade estaremos comentando aí na pré-aula da classe dos adultos. Classe dos adultos que tem como tema geral Paulo, o apóstolo Paulo, né? Lições da vida e ministério do apóstolo gentios para a igreja de Cristo. Nós estaremos comentando a lição de número 12, que tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte, né? Estamos já chegando ao final da nossa lição, só falta mais uma lição para chegarmos ao final desse trimestre, quarto trimestre de 2021, né? Nós glorificamos a Deus pela oportunidade que temos de chegar também ao fim do ano, já com esta maravilhosa lição, e adentraremos o início de 2022, já com um tema novo, obviamente, como de praxe, né? Onde estaremos estudando sobre a Bíblia. E nessa lição de número 12, hoje domingo, dia 19 de dezembro de 2021, quero felicitar a todos os inscritos aí do canal Rascunhos do EBD, já somos mais de 400, né? E você pode nos ajudar a chegar mais longe, vamos rumo ao 500 inscritos, e vamos por parte aí, tá certo? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Balbino lá em Londres, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e todos aqui alcançar onde esse vídeo alcançar. Deus abençoe também o Flávio, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 7 até o versículo 15, que diz assim: E nos acabada a navegação de Tiro, chegamos a Ptolemaida, e tendo saudado os irmãos, ficamos com eles por um dia. O comentarista ele vai colocar, a exegese do texto, quando terminava o nosso curso da viagem, completando a viagem de Tiro, nós viemos, ou seja, o que eles fariam no mesmo dia. Ptolemaida era antigamente a chamada Archo, que está escrito lá em Juízes, capítulo 1, versículo 31, e agora chama São João do Acre ou Acre, e assim sucessivamente. Então, e tendo saudado os irmãos, ou seja, os discípulos, que reuniram possivelmente ali em Tiro, na ocasião mencionada ali em Atos capítulo 11, verso 19, Então vale a pena salientar que Paulo, ele chegava nos locais, já cumprimentava os irmãos para já estar se identificando quem era, e enfim. Nesse contexto, Paulo, ele começa ali, trazia consciência que ele tinha consciência que do sofrimento que tinha tido ou ia ter acerca do Cristo, por causa da obra de Cristo, E no dia seguinte, Paulo e nós, que estávamos com ele, saindo dali, viemos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, nós ficamos com ele. Então, no dia seguinte, Paulo e nós estávamos com ele, ou seja, as palavras eram na companhia de Paulo, são omitidas aí nos melhores manuscritos quem era que estava ali. Então, eles provavelmente foram acrescentados com as palavras em conexão frente às lições que aprendemos, Então, viemos a Cesareia, ou seja, uma corrida ao longo da costa para o sul de uns 50 quilômetros aproximadamente. Filipe, o evangelista, é um termo aparentemente respondia muito ao nosso missionário, o termo missionário, o ministério, nessa alegria que vamos, era difundido aí sobre Samaria,
e o eunuco etíope que havia sido batizado lá em Atos capítulo número 8, versículo número 4 a 40, né? Era também um dos 7 diáconos que havia comprado para si em um bom grau, né? Assim mesmo, um bom grau, como está escrito em Timóteo capítulo 3, verso 13. Então ele e Paulo agora se encontram pela primeira vez há cerca de 20 anos depois desse acontecimento. Glória a Deus. Então, no versículo 9, Paulo diz: tinha este 4 filhos, donzelas que profetizavam. Ou seja, eles estavam cumprindo o mandato de Deus, isto é, parece meramente que com uma alta distinção divinamente conferida com seu servo dedicado ao Senhor, provavelmente indica que o tom elevado da religião de sua família. Ou seja, o versículo 10 diz assim: e ficamos, pois, ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, né? Demorou muito, ou seja, é um bom número no caso. Esses dias aqui encontramos que se faz paralelo com aqueles dias do tempo do Pentecoste, que ele se sentiria uma coisa refrescadamente, ou seja, no seu espírito, para manter a comunhão cristã. Isso não é provável, são possibilidades, ok? Veio da Judéia, ou seja, a notícia chegada de Paulo, que se espalhava. Um certo profeta Ágabo, sem dúvida, é o mesmo que está inserido em Atos capítulo 11, verso 28, né? Versículo 9 diz assim, versículo 11 diz assim: e ele, tendo vindo a nós, e tomando a cinta de Paulo, e atando os seus pés e as mãos, e disse: diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém atarão ao homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Isso foi a profecia de Ágabo para Paulo. Assim os judeus de Jerusalém atarão esse homem, ou seja, embora os romanos o fizessem, foi por instigação dos judeus, capítulo 21 de Atos, verso 33, capítulo 28, verso 17, tais métodos dramáticos, né, de anunciar eventos futuros importantes, trariam aí artigos ao profeta, a herança, né, a lembrança, aliás, e nós vamos ver isso em Isaías 20, verso 2, Jeremias 13, verso 1, que acontece coisas muito parecidas, e Ezequiel capítulo 5, versículo 1 também, né? Então, para esta previsão, de Tiro também, em Atos capítulo 21, verso 4, tinha a intenção de não proibi-lo ir, né? Mas para testar a sua coragem, a fim de lhe resistir ao teste, que ele resistisse ao teste para aprofundá-lo, né, e o amadurecê-lo. Versículo 12 diz assim: e nós, tendo ouvido isto, rogamos a ele, tanto nós como os que eram daquele lugar, que ele não subisse a Jerusalém. Rogaram a Paulo. Mas Paulo respondeu: o que vós estáis fazendo ao chorarem e afligir o meu coração? Porque eu estou pronto, não somente para ser atado, mas também, até mesmo para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É uma bela união entre a resolução dessa questão, que Paulo ele vai dizer: eu estou pronto para ser, não só para ser atado, ligado, isto é, mas para, então, portanto, se é isso tudo, deixa-o ir. Mas Paulo, vai morrer, e etc. Então era bom que ele pudesse acrescentar isso, né? Não, ele falou que lá ele teria dificuldade em Jerusalém. Isso foi Ágabo, né? Em versículo 14 ele diz assim: e quando ele chegou, quando ele não deixou ser persuadido, nós que aquietamos, nós nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, nós nos arrumamos e subimos a Jerusalém. Então pagamos nossa carruagem, ou seja, nossa bagagem, né? Essa carruagem aqui é o mesmo que bagagem, ok? Então é assim que diz o texto, é desse jeito que o texto está nos informando, né? Quando vamos ver essa questão, Paulo demonstra aqui uma coragem dele seria real e não tivesse a certeza que estava obedecendo a orientação de Deus, não seria real. Então ele tinha certeza que estava obedecendo a voz de Deus. Então, por trás de sua coragem havia também uma convicção,
uma convicção extraordinária no seu coração que ele deveria enfrentar os algozes e que certamente sofreria muito, até ser morto, né? Mas com a certeza inconfundível de que ele teria cumprido a sua missão de padecer em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo foi advertido pelos profetas que ele sofreria em Jerusalém, mas apesar conforme já lembro no texto, né? Apesar das advertências para não ir a Jerusalém, preferiu o impulso interior sob a direção do Espírito Santo. Em seu ministério, Paulo sofreu perseguições, açoite, fome, sede, frio e outros tipos de sofrimentos físicos por causa do Evangelho de Cristo. Então Paulo já estava ali convicto, né? No primeiro tópico da nossa lição diz assim: a consciência de Paulo quanto ao padecer por Jesus, né? O segundo tópico vai nos trazer a informação assim: a coragem para enfrentar as ameaças de morte. O terceiro tópico diz assim: as acusações e a prisão de Paulo no templo, né? O primeiro subtópico do tópico 1 nos diz assim: a insistência de Paulo a ir a Jerusalém. Nas primeiras edições desse estudo, vimos que por meio da resposta divina, a Ananias, no caso, da resposta divina, nosso Senhor disse a Paulo que ele haveria de padecer pelo seu nome. Atos capítulo 9, verso 15. Então esse tempo havia chegado, então ele entendeu isso, haja vista que o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo, no caso, disse-lhe que os judeus entregaria nas mãos dos gentios, né? Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que eles enfrentassem prisões, açoite pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele não foi covarde, ele teve coragem, desculpem, visto que ele tinha convicção que era mesmo pelo nome do Senhor Jesus e que Deus já havia falado com ele antes. Então, logo, ele tinha convicção do que iria acontecer ali e por que iria acontecer. Mas nada tenho a minha vida, aí ele vai dizer, mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpro com alegria a minha carreira. A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir a Jerusalém ou não. Ele sabia que o seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém, e é preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus, né? Se ouve falar de muitos obreiros reclamando, de pastoreio, mas se relaciona a cerca de 23 problemas, que o obreiro tem para resolver. 6 automaticamente é dele, né? E os demais é da igreja e dos irmãos, enfim, né? Aí ele sai de Mileto para Tiro, né? Conforme está escrito no texto. Então ele sai de Mileto para Tiro. Então o apóstolo entendia que os sofrimentos pelos quais iria passar é um modo de Deus aperfeiçoar a sua vida diante do Senhor. Por isso Paulo desenvolveu uma teologia acerca do sofrimento muito diferente da equivocada teologia da prosperidade. E essa pseudo-teologia da prosperidade não admite que o crente possa sofrer no corpo e na alma, né? Entretanto, Paulo não evita saber que sofreria perseguições, tribulações na carne, açoite, prisões, por amor do nome de Jesus. Mesmo sendo avisado pelo Espírito Santo que passaria por tudo em Cesareia, em Jerusalém, nenhuma vez o Espírito disse-lhe para desistir ou para não ir. Então, Paulo entendia a essência do seu chamado, né? Então, isso é uma lição para nós, obreiros, né? Temos que entender a essência do nosso chamado. Não é aplauso. Nosso chamado não é para aplauso. Nosso chamado não é para a fama. Nosso chamado é para o sofrimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ok? Então, vale destacar aqui que ele não foi chamado para ter uma posição de destaque na igreja, por causa de sua inteligência e cultura, mas sim para levar o nome de Jesus diante dos gentios e dos judeus, e que haveria de padecer por o nome de Jesus, né? Então nós vamos ver isso também, essas informações, no livro de apoio, né, da nossa lição, e que foi escrito aí pelo comentarista Elionai Cabral, né? Então Jerusalém prepara-se para o dia de Pentecostes, já estava cheio de judeus provenientes de todo o império.
Paulo e seus amigos abrigaram-se na casa de Manson. Era uma residência senhorial, ou seja, rodeada por muro alto, e os cristãos que gozavam da hospitalidade do seu proprietário tinham todo o conforto. Então, na casa de Maria, Paulo encontrou alguns dos líderes da igreja, Tiago, irmão de Jesus, que eram deles, né? Ele havia envelhecido, seus cabelos brancos, encaracolados, né? Chegava-se aí aos ombros a moda de Nazarena. Paulo saudou a igreja, né? E contou-lhe a história de sua terceira viagem. Ele atravessava os portões da Cilícia para a Galácia, depois de visitar todas as igrejas ali, fora para Éfeso, né? Onde permanecer ali por 3 anos, viajara depois para a Europa e pregara aos santos de Filipos, testemunhando de Cristo nas regiões interioranas do Ilírico, né? Então chegaram finalmente a Corinto e iniciaram uma campanha que levou a muitas outras cidades ali da Grécia, né? A história de 4 anos de trabalho foi apresentada em rápidas pinceladas. Os crentes de Jerusalém ficaram também conhecendo a igreja rebelde de Corinto, como esta se arrependeram e se afastaram do mal. A seguir, como vamos ver, Paulo apresentou um saco pesado de dinheiro, dizendo que ser a contribuição dos coríntios à igreja mãe naquela oferta era um socorro aos irmãos, reduzindo a pobreza por causa da fé em Cristo, né? Quem vai trazer essa informação é Charles Ferguson Ball, né? No livro lançado pela CBD, na página 90, ele traz essa informação aí. No seu livro A Vida e a Obra do Apóstolo Paulo, né? Nós temos também aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, é de Jürg Becker, no caso, que também traz uma informação importante, né? Quando vai dizer que Paulo já havia enfrentado prisões e açoite, né? E enfrentar agora uma série de solavancos existenciais, prisões, acusações, conspiração. Não espere gratidão, mas a cadeia e a tribulação. Paulo estava indo a Jerusalém para levar as ofertas levantadas entre as igrejas gentílicas para os pobres da Judéia. Então ele estava não só indo evangelizar, mas estava indo levar também socorro àqueles irmãos de Jerusalém. Seu coração estava cheio de amor, suas mãos cheias de dádivas, né? Sua motivação era mais pura e estava com o seu autoestima elevado, né? Por estar fazendo a obra sacrossanta do Senhor Jesus. Então, em vez de alegrar-se com a sua generosidade, eles conspiraram contra Paulo para matar. Quem diz isso no seu livro, o pastor Hernando Dias Lopes, reverendo Hernando Dias Lopes, Paulo, o maior líder do cristianismo, né? Então, Paulo já está de malas prontas para viajar para Jerusalém, uma vez que o velho apóstolo colocara os pés na cidade de Davi, embora um dos apóstolos, dos propósitos de sua viagem, seja levar uma oferta colhida entre os gentios para os crentes da Judéia, ou seja, os judeus lá de Jerusalém. Ele sabe que as curvas do futuro lhe reserva cadeias e tribulações. Então Paulo já tinha convicção disso, né? E assim sucessivamente. Podemos ver aqui que de Mileto ele tomou a embarcação de Mileto para Tiro. Sua despedida em Mileto foi uma especial. O apóstolo decidiu em suas orações, em seu coração, que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e partir, né? Então ele tinha convicção absoluta que estava indo fazer a vontade de Deus, como de fato e de verdade foi. Passando por Cesareia, né? Conforme vamos ver no texto, passando por Cesareia, Paulo ele vai ter uma proposta de Deus, né? Quando vamos observar todo o fator determinante desta obra, dessa vontade de Deus na vida de Paulo, nessa cidade ele aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos irmãos. Isso quer dizer, Paulo não parou em momento algum de fazer a vontade de Deus. Ele estava sempre à disposição da causa e da obra do Senhor, né? Então podemos ver que Paulo
a coragem de enfrentar a morte. Então, a coragem do apóstolo Paulo pela voz do Espírito Santo, depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco que correria em Jerusalém, conforme nós já vimos aqui nos comentários, né, e no texto bíblico que nós discorremos, que é o texto base, o texto chamado também de texto bíblico em classe, né, ele vai dizer que o comentarista Marçal, ele vai dizer o seguinte: observa um discurso de Mileto, era marcar o fim da obra missionária de Paulo. Conforme o relato em Atos, de lá o apóstolo viajou para Jerusalém, onde seria preso, encarcerado, sujeitado a vários processos, finalmente despachado a Roma para comparecer diante do imperador, né? Segundo Warner de Boer, ele, por sua vez, não considera o caminho do sofrimento de Paulo, sinônimo de perturbação e interrupção, mas o auge da sua atuação, né? Então, a consciência de Paulo quanto ao proceder, o padecer por Jesus, ele tinha convicção disso, a existência dele para na Jerusalém. Então, nós vamos ver que, por meio da resposta da divina Ananias, o nosso Senhor Jesus, nosso Senhor disse a Paulo que deveria padecer pelo seu nome. Então, naqueles dias, Paulo guardou essa mensagem. Quando ele ouviu Ágabo falando, ele disse: bom, isso é só uma advertência para me saber, mas não é um empecilho para mim ir. Então, ele não ouviu, nem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não falou com ele para não ir, nem desencorajou que pudesse ir. Não, ele na verdade estava convicto da sua chamada para com Deus, né? Então, nós vamos ver que Paulo discerniu a vontade de Deus, né? E que ele iria enfrentar as prisões e açoite pelo nome de Jesus, né? Então, deste modo, neste momento que Paulo deixou Mileto, ao encontro da despedida com seus companheiros, ele não perdeu o alvo de chegar a Jerusalém. Parece um contrapeso, um contrassenso, de que parecia que Paulo estava insistindo de ir. Mas depois de ouvir Ágabo, o profeta disse que ele aconteceria com ele nessa cidade. Então ele já despertou. Não seria teimosia? Não. Seria ouvir a voz de Deus. Teria ele qualquer um resquício de ignorância pela atitude independente, em aceitar a palavra do profeta? Não. Então ele tinha confiava piamente que o Senhor estava naquele negócio. Então é notório que o Espírito Santo, através dos profetas, alertou dos perigos que ele enfrentaria em Jerusalém. Entretanto, Paulo sabia que era o cuidado do Espírito Santo em alertar por isso, né? E deixou orientar pela voz interior. Ele se deixou orientar pela voz interior do Espírito Santo. Então ele discerniu a vontade de Deus, que deveria enfrentar as prisões e os açoites, conforme Atos capítulo 20, verso 24. Paulo abre o coração aos obreiros que estivessem em Mileto e disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Então a mensagem que o Espírito Santo havia dado aos profetas não tinha o caráter decisivo de impedir ele ir ou não ir, conforme eu também já disse isso, né? Então Paulo partiu de Jerusalém em companhia dos cristãos de Bereia e de Tesalônica, de Derbe, de Éfeso, juntamente com Lucas e Timóteo, e sabia com certeza que sob alguns aspectos estava dando um passo temerário, né? Porque a sua jornada se deteve em Mileto e mandou chamar os anciões, lá no capítulo 20 de Atos, verso 4 a 6, a igreja de Éfeso, durante a conversa que teve com eles, ele deu-lhe claramente a entender que não esperava revê-la, sabia que o que mais podia esperar dos judeus era cadeias e tribulações. Todavia, como em ocasiões anteriores, interpôs com segurança a glória do seu Senhor, do seu amado Senhor, mas não considera preciosa a sua própria vida. Ele não considerou a sua vida por preciosa. Ele se entregou literalmente à obra de Deus. Primeiro, o apóstolo, nós vamos ver aqui que o apóstolo, quem vai trazer esse comentário interessante, diz que as informações parecia exagerada, de ruptura de Paulo com o judaísmo, mas não. As concessões de Paulo que fizeram às vezes dos preconceitos judaicos. Tiago era agora chefe da igreja em Jerusalém e explicou-lhe mais cabalmente sobre a situação. Veis, irmãos, como abraçaram a fé de milhares de judeus, são todos zelosos, partidários da lei. Ora, ouviram dizer
de ti, que ensinas aos judeus dispersos por meio dos gentios, e apostataram-se de Moisés. Então, Tiago trouxe a mensagem para ele, o pastor de Jerusalém. Eles estão sabendo aí, ouviram de você, que você está trazendo aqueles judeus que estão dispersos para se apostatarem aí da lei de Moisés, né? Dizendo-lhe que não circuncidasse mais seus filhos e não sigam os costumes. Essa informação é a informação de John Drummond, né? Quando ele escreve sua obra Paulo, da editora EP, nas páginas 97 e 98. Então, o apóstolo Paulo, dentro da sutileza do seu ministério, em 3 vontades sublimes, né, ele declara aos presbíteros de Efésio: porque em nada considero a minha vida por preciosa a mim mesmo, quando eu completar a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então vamos destacar 3 verdades importantes aqui. A primeira verdade que vamos encontrar nessa insistência do Espírito Santo, e Paulo entendeu o Espírito Santo, foi a vocação. Atos capítulo 20, verso 24. Paulo diz que recebeu o ministério do Senhor Jesus. Então Deus o vocacionou. Então não se lançou no ministério por conta própria, certo? Foi chamado, foi vocacionado e separado para este trabalho. Então, quando você tem convicção da sua chamada, se levanta o vento que for, mas você não baixa a guarda. Alguém até abre ministério, lhe expulsa da igreja, calunia, diz que você roubou dinheiro de igreja, mas você está tranquilo, tenha certeza da sua razão. Fique em paz. A calúnia, ela surge, né? E a maior parte das vezes para nos fortalecer. É duro o golpe, mas se você tiver certeza da sua razão, consciência tranquila, pode deitar e dormir, que Deus está cuidando de tudo. Os caluniadores não vão muito longe. Caluniadores, uma das premissas deles é mentir, né? Os caluniadores só mentem, não fazem outra coisa, né? Mas fique tranquilo. Então Paulo não se tornou um pastor para buscar vantagens pessoais. Não entrou para listas ministeriais buscando segurança, emprego ou lucro financeiro. Não entrou no ministério por motivações erradas. Pelo contrário, o mesmo Senhor que lhe apareceu em glória no caminho de Damasco, esse também o chamou, separou, capacitou e revestiu de poder para exercer o ministério. Glória a Deus. Então, é o senso de vocação que dá ao pastor as forças nas horas difíceis. Não é fácil. A vocação, Deus chamou a todos, não é? Mas vocacionou alguns. Paulo era um deles, não é? Se você, meu irmão, nobre companheiro, é um vocacionado, fique tranquilo. As dificuldades virão, mas se você é vocacionado, não vai se abalar, ok? A certeza do chamado divino é que lhe dará direção em tempos tenebrosos, a convicção de que o Espírito Santo nos constituiu bispo sobre o rebanho do Senhor e nos dá paz para continuarmos o trabalho, mesmo diante das circunstâncias adversas. Eu falei de que nós falamos aqui 3 verdades. A primeira verdade foi vocação, a segunda verdade é a abnegação. Também Atos capítulo 20, verso 24. Paulo diz: não considera a sua vida por preciosa para si mesmo, desde que cumpre o seu ministério. Ou seja, o coração de Paulo não estava nas vantagens enfurecidas do ministério. Não atuava no ministério cobiçando prata ou ouro. Não participava de uma corrida desenfreada em busca de prestígio ou fama. Seu propósito não era ser aplaudido ou ganhar prestígio entre os homens, né? Na verdade, ele estava pronto para trabalhar com as próprias mãos. Ele fazia tenda, né? Ele, para trabalhar com as mãos, ser pastor, cuidar de povo. Ele estava pronto a sofrer, abrir trabalhos, né? Ele ia ter sofrimento de toda sorte de perseguição, né? Privação para pastorear, e estava disposto a ser preso, a sofrer ataques extremos e temores internos para pastorear a igreja de Deus. Ele estava pronto a dar a sua própria vida para cumprir cabalmente o seu ministério. A terceira verdade aqui é a paixão, né? Ainda no capítulo 20, versículo 24. A grande paixão de Paulo para testemunhar do Evangelho da Graça de Deus é a pregação do Evangelho de Deus. A pregação enchia o peito
do velho apóstolo de entusiasmo. Ele sabia que o evangelho é poder de Deus e salvação para todo o que crê. Ele sabia também que a justiça de Deus se revela no evangelho, através do evangelho. Ele sabia que a mensagem do evangelho de Cristo é a única porta aberta por Deus para a salvação do pecador. Então Paulo se considerava um arauto, um embaixador, um evangelista, um pregador, o ministro da reconciliação, né? Então sua mente estava totalmente voltada para a pregação do evangelho. Seu tempo era totalmente dedicado à pregação. Mesmo quando estava preso, Paulo sabia que a palavra não estava algemada. Ele estava preso, mas a palavra estava solta, né? Ele podia falar. E saindo ali de Mileto para Tiro, Paulo tomou uma embarcação e ia de Mileto até, conforme está no capítulo 21, versículos 6 e 7. Sua despedida de Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que queria ouvir a voz do Espírito Santo a partir do capítulo 20. Então, nada mais, de Atos, né? Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que fizeram lá para Cristo em Tiro. Paulo se encontrou com os discípulos na cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, mas pois enfrentaria muitas ameaças, né? Mas ele estava na missão. Nesse lugar ele estava na direção de Deus. Esses irmãos oraram de joelho na praia pelo e com o apóstolo, e nesse lugar havia um bálsamo espiritual misturado de tristeza e de despedida. Então esse episódio mostra quando devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. E a maior parte das vezes não é isso que acontece. É soldado querendo ferir outro, não é? É querendo apagar, ofuscar a luz do outro, não é? E assim sucessivamente. Estou falando isso que eu sou vítima disso. Fui vítima desse negócio aí, né? Tenho certeza da minha razão, certeza da minha chamada, embora as minhas fraquezas são muitas, mas Deus tem tido misericórdia de nós, né? Então, quando Paulo ainda estava em Cesareia, seus amigos mais próximos tentaram devolver aí a Jerusalém, capítulo 21, verso 2. Mas percebendo o caminho de todos os esforços em fazer retroceder, que fazeis vós chorando, magoando-me o coração? Então, não faça isso não. Se vocês chorarem, ele estava dizendo em outras palavras, eu vou ficar triste também, porque despedir não é fácil. E alguns companheiros que acompanhavam tomaram um navio comercial e passaram por Cos, Rhodes, Patara, na costa sudeste de Lícia, né? Depois embarcaram em outro navio que navegou direto até o porto de Tiro, mas nada poderia, nem mesmo o amor que tinha por aqueles filhos na fé, que ele conquistou nessa cidade. Então Paulo aproveitou para encontrá-lo com aqueles moços, aqueles irmãos, e tratá-los ali com muito cuidado, ok? E assim sucessivamente. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, que nós possamos, temos a convicção que vamos sofrer açoites, acusações, mas vamos ficar firmes, porque Jesus, ele recompensa, ok? No tópico 2, no subtópico 2 também, vai dizer assim, a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi muito feita de boa vontade pelos irmãos da igreja, e a notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva em Jerusalém, estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano, que era Pentecoste, né, para a tradicional festa de Pentecoste. E Paulo se depara com seus oponentes judeus. No dia seguinte, chegado a Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciões e Tiago, irmão do Senhor, um dos líderes da igreja ali em Jerusalém, e ouviram do apóstolo o que ele estava fazendo na vida dos gentios, e glorificou a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por meio dos seus servos. Entretanto, os irmãos de Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação que os judeus lhe haviam recebido o evangelho, e estava preso ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos tais como circuncisão, guardar o sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese disso tudo. Então ele não quis isso. Ou muda ou não muda, né? Era essa a ideia de Paulo. Se Cristo transformou, os hábitos da lei, os hábitos das religiosidades, tinha que cair por terra. Era isso que Paulo estava dizendo. Então, as acusações de prisão no templo, e a prisão no templo, acusações mentirosas contra Paulo,
a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia veio para a festa de Pentecostes e, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando a mão dos apóstolos e acusando de inimigo de Moisés, profanador do templo e etc. E tal. Então observe que esse povo fez um alvoroço danado, eles perseguiram ferozmente, né, o apóstolo Paulo, e assim sucessivamente. Então Paulo dialoga com Lícia, no caso, com o diálogo em Lícia. Paulo era um em fala grega, polido, falava muito bem, e o comandante então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio, não, procurando as religiões do império. Esses egípcios levantaram uma sedição contra o imperador tempos atrás. Então, aí como Paulo declarou ser cidadão romano, Lísia não mais confundiu com o sicário e mudou a forma de tratamento com Paulo, entendeu? Isso na apresentação da lição que fizemos no início dessa lição, nós esboçamos essa aula. Tá certo? Que Deus abençoe todos, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos vossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. Na próxima aula, nós fecharemos a lição com a gloriosa esperança do apóstolo. Um abraço a todos no nome de Jesus.